nós vamos retomar o estudo do nosso livro Obras Póstumas. Nós estamos tratando dos extratos extraídos do livro das previsões concernentes ao Espiritismo. E fazendo uma breve recapitulação do que a gente viu até agora, essa é a segunda parte do livro Obras Póstumas, que eu considero como sendo o diário de Allan Kardec, abordando não só a aproximação dele do Espiritismo, mas também o próprio desenvolvimento do Espiritismo, nas orientações, nas suas conclusões, principalmente em contato com os espíritos que o ajudavam no desenvolvimento desse trabalho. Então aqui nós temos essa primeira parte, esses extratos. Depois ele fala sobre a minha primeira iniciação no Espiritismo, meu espírito protetor, meu guia espiritual, primeira revelação de minha missão e alguns acontecimentos. Esses foram os textos que nós lemos, algumas psicografias que Kardec recebeu e, consequentemente, as suas observações. E hoje nós vamos entrar aqui agora na observação a respeito da elaboração do Livro dos Espíritos, né, que foi no dia 10 de junho de 1856. Né? O bacana desse texto, ou dessa parte do Obras Póstumas, é que nós começamos a compreender, né, porque normalmente o Espiritismo ele é conhecido a partir do lançamento do Livro dos Espíritos em 1857. Mas a gente lembra que o lançamento foi em 57, mas Kardec trabalhou durante quase 2 anos na elaboração das respostas, no entendimento do que vem a ser o trabalho mediúnico, e da mesma forma também de todas as respostas que ele recebeu dos espíritos, organizando esse material, desenvolvendo, aprofundando. Então, os textos que nós lemos são desde 55 e 56 por enquanto, né? Esse texto que a gente vai ler de 17 de junho ainda se encontra, né, um tempo distante do lançamento do próprio Livro dos Espíritos. Então, retomando aqui para nós essa passagem desse texto, Kardec faz uma pergunta ao espírito Hahnemann, né? Então é bom, inclusive, na primeira semana que nós estudamos aqui na nossa sala, no retorno do nosso recesso de fim de ano, nós utilizamos, né, alguns dos nossos encontros para falar um pouquinho sobre algumas personalidades que tiveram participação importante no desenvolvimento do Espiritismo, né? Da parte de Allan Kardec, falamos de Leon Denis, de César Lombroso, falamos de Gabriel Delany, falamos aqui no Brasil, falamos um pouco sobre Herculano Pires, enfim, falamos sobre várias personalidades, principalmente aqueles nomes que normalmente a gente ouve, mas acaba não conhecendo muito. E Hahnemann foi uma dessas personalidades que, embora não como encarnado tivesse uma participação direta no Espiritismo, como desencarnado ele teve uma colaboração importante, né? Lembrando que Hahnemann, pegando aqui um pouco da biografia dele rapidamente para a gente compreender, o nome dele então era Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Ele nasceu na Saxônia, ali naquela região da Inglaterra, né, onde hoje é a Inglaterra, né, lembrando que os saxões eram tribos que viviam naquela região. Ele nasceu em 1755 e ele então se formou em medicina. Acabou tendo uma desilusão porque ele não conseguia tratar os seus pacientes, e como ele tinha uma bagagem linguística significativa, porque ele tinha estudado vários idiomas, ele vivia fazendo traduções para poder sobreviver enquanto ele fazia o seu curso de medicina. Ele acabou abandonando a medicina e continuou fazendo traduções, até que ele pegou uma tradução de um inglês que falava sobre uma substância, e ele acabou ficando curioso com essa substância, e aí então começou a estudar novamente as propriedades dessa substância e de outras também, falando sobre sintomas e tudo mais, e ele acabou então criando aquilo que hoje nós conhecemos como homeopatia, né? Então o tratamento homeopático, tanto que em 96 ele publicou um livro chamado Ciência Médica Pura e Teoria e Tratamento Homeopático das Doenças Crônicas, e aí então, né, se tornando esse grande, né, descobridor dessa nova ciência.
Quando foi em 1843, 14 anos antes do lançamento do Livro dos Espíritos, ele desencarnou e ele acabou compondo a equipe espiritual que ajudou na elaboração da codificação, né? E ele deu uma contribuição especial na elaboração de um texto do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, onde ele assina uma mensagem, o item número 10, que fala das virtudes e dos vícios que são inerentes ao espírito. E depois ele acabou tendo algumas participações também lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, respondendo a algumas perguntas, respostas estas que foram publicadas na Revista Espírita. Então Hahnemann era um espírito colaborador de Kardec, tinha esse grande conhecimento, lembrando inclusive que a própria difusão do espiritismo no Brasil, ela se deu principalmente através dos homeopatas, né, dos médicos brasileiros que iam estudar na Europa, conheciam a homeopatia, voltavam para o Brasil trazendo livros sobre homeopatia e, consequentemente, sobre magnetismo e também sobre espiritismo. Então, na bagagem de muitos médicos que voltavam para o Brasil, vinha livros de homeopatia e livros da codificação. Então esse foi Hahnemann. E aqui Kardec conversa com ele exatamente sobre a elaboração do Livro dos Espíritos. Como eu falei para vocês, o livro essa psicografia de 10 de junho de 56, Kardec estava ali elaborando, organizando o Livro dos Espíritos para fazer o seu lançamento no ano seguinte. E aí então na casa do senhor Rostand, a médium senhorita Jafé, perguntando então a Hahnemann, pensei que já que logo terminaremos a primeira parte do livro, para irmos mais rápido, eu poderia pedir a B, né, B é só a inicial do nome dessa pessoa, desse médium, que me ajudasse como médium. O que pensais disso? Resposta de Hahnemann: penso que seria melhor não te servires dele. Por quê? Porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Pergunta: se o espírito familiar de B é afeito à mentira, isso não impediria um bom espírito de se comunicar através do médium, desde que se não evocasse outro espírito. Resposta: sim, mas aqui o médium ajuda o espírito e quando o espírito é velhaco, ele se presta a isso. Aristo, seu intérprete, e B acabarão mal. B era um jovem médium escrevente muito maleável, mas assistido por um espírito orgulhoso, déspota e arrogante que tomava o nome de Aristo. Ele lisonjeava-lhe uma tendência natural para o amor próprio, né? Ou seja, né, acabava estimulando o seu orgulho. Então era aquele médium que se achava, né, o rei da cocada preta, porque o espírito dizia que ele era sempre melhor, acabava quase entrando no caso de fascinação. As previsões de Hahnemann realizaram-se. Este jovem rapaz, tendo acreditado encontrar na sua faculdade uma fonte para enriquecer, seja através de consultas médicas, seja através das invenções e descobertas frutíferas, só recolheu decepções e mistificações. Após algum tempo, não se ouviu mais falar dele. Então aqui, Kardec, lembrando sempre que quando ele falava sobre a elaboração da codificação, ele consultava os espíritos, inclusive, a respeito de quais médiums seriam úteis para o desenvolvimento desse trabalho. E é aí que Kardec fala bastante para nós, lá no Livro dos Espíritos, quando ele comenta, né, no Livro dos Médiuns, desculpem, no Livro dos Médiuns, que quando vai se fazer um trabalho, é recomendável conversar com os orientadores, com os mentores espirituais, seja do próprio médium, seja do próprio organizador ou da instituição, de que forma que o trabalho vai ser melhor desenvolvido. Quem são as pessoas que podem ser consultadas, quais médiums seriam melhores intérpretes das comunicações dos espíritos, quais espíritos poderiam ajudar, se os temas que seriam abordados seriam temas produtivos para a instituição, né? Então, enfim, Kardec sempre procurava essa orientação exatamente para não perder tempo e não se deixar enganar por nenhum tipo de equívoco. 2 dias depois, 10 de junho de 1856, na casa do senhor C, a médium, a senhorita
Alice C, né? Lembrando aqui que Kardec sempre utilizava ali vários médiums, né? A gente já conversou a respeito do senhor Rostam, a respeito do senhor Jafé, a senhorita Jafé, né? Desculpem, do senhor Baudin, e também aqui agora um outro médium, né? De quem ele se serve para receber orientações dos espíritos. Está aqui então, a minha missão. E ele faz uma pergunta ao espírito Verdade. Né? O Verdade, que é aquele espírito que se colocou como o espírito responsável por esse trabalho e também como o próprio guia espiritual de Allan Kardec. E a gente observa que um espírito que poderia ser colocado de um espírito de grande importância, de grande relevância e de grande envergadura, né, que muitos de nós até interpretamos como sendo Jesus, esse espírito, ele se comunicava não somente através de um médium. Esse é o segundo médium, né, ou essa é a segunda médium por quem esse espírito se comunica. Então, pergunta a verdade, né? Mais uma vez, como a gente comentou no estudo anterior, normalmente nós temos em algumas traduções, por exemplo, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, é colocado a assinatura Espírito de Verdade, sendo que, na verdade, o nome correto é Espírito Verdade, porque Verdade é o nome dele, é assim que ele se identifica, e não Espírito de Verdade. Então, todas as vezes que nós lermos essa assinatura, né, ou nos depararmos com essa expressão, façamos sempre a correção, né, porque não existe esse de, não é um Espírito de Verdade, é somente Espírito Verdade. Então ele pergunta ao Espírito Verdade: Bom Espírito, desejaria saber o que pensais da missão que me foi designada por alguns espíritos. Quereis dizer-me, peço-vos, se é uma prova para o meu amor próprio. A gente lembra que Kardec, no nosso estudo anterior, Kardec apresentou para nós essa informação, quando foi no dia 7 de maio de 1856, ele escreveu aqui sobre a minha missão, que ele teria uma missão. Só fazer aqui uma recapitulação, para a gente fazer uma conexão daquilo que ele recebeu inicialmente. Só um instantinho, vou rapidamente aqui para a gente aproveitar e fazer. Só um instantinho. Eu só quero voltar aqui para a gente poder aproveitar esse nosso texto de agora. Só um instantinho que está aqui, ó. Ele pergunta ao próprio espírito Hahnemann. Ele diz assim: Outro dia os espíritos me disseram que eu tinha uma missão importante a desempenhar e indicaram-me o objeto. Desejaria saber se confirmarias isso. A resposta: sim, e se interrogares tuas aspirações, tuas tendências e o objeto quase constante de tuas meditações, isto não deverá surpreender-te. Deves cumprir aquilo com que sonhas há muito tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente para estares pronto, pois o dia está mais próximo do que pensas. E aqui ele coloca: para cumprir essa missão, tal como a concebo, serão necessários meios de execução que ainda estão fora de meu alcance. A resposta: deixa a providência fazer sua obra e estarás satisfeito. Então, o espírito Hahnemann já trazia essa previsão de que Kardec teria um trabalho importante para realizar. E aqui então ele pergunta ao espírito Verdade a respeito dessa missão. E ele pergunta principalmente se essa resposta, mesmo sendo o espírito Hahnemann, um espírito por quem ele tinha o respeito, né, e o conhecia pelo seu caráter, mesmo esse espírito afirmando que Kardec seria esse grande responsável pela elaboração dessa nova doutrina, Kardec ainda assim perguntou se por acaso essa informação não seria apenas para enaltecer o seu orgulho, para dizer para ele que ele era uma pessoa especial, para dizer que ele era uma pessoa muito importante, coisa e tal. Então Kardec, naturalmente, a vaidade acaba sendo massageada, digamos assim. Então Kardec pergunta se realmente isso não seria apenas as palavras para poder enaltecer esse aspecto da sua personalidade, ou se realmente ele tinha essa grande tarefa a realizar. Então Kardec continua aqui para nós: tenho com certeza, como sabeis, o maior desejo de contribuir na propagação da verdade. Porém,
do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande, e não compreenderia o que poderia justificar em mim tamanho favor, de preferência a tantos outros que possuem talentos e qualidades que não tenho. Né? Então Kardec coloca principalmente essa observação pelo fato, a gente pode imaginar, pelo fato dele não ter sido médium ostensivo. Então nós tínhamos médiums muito potentes, e a gente sempre pensa assim, aliás, esse é um pensamento nosso, que Kardec acaba compartilhando também, né? Quem sou eu para fazer alguma coisa em nome da doutrina espírita, sendo que tem tantos médiums potentes por aí? Ou seja, o que a mediunidade traz de valor moral para aquela pessoa, diferentemente de alguém que não é médium? Então o que Kardec imaginava é que os médiums seriam os mais capacitados para fazer isso. E ele, como não era médium, então ele acabava se colocando numa escala inferior a essas grandes potências mediúnicas, digamos assim, entre os encarnados. Né? Então nós continuamos pensando assim. E, aliás, os médiums se acham especiais de um modo geral, a gente vê isso nas instituições, né, usando os seus crachás de médiums, colocando-se, né, olha, eu sou médium e você não é, então eu sou especial e você não é. Então a gente tem essa ideia de status a respeito da mediunidade, em vez de pensar apenas na capacidade de realizar uma tarefa, sem considerar os atributos morais. Então Kardec coloca, né, por que ele foi escolhido especial. E o Espírito Verdade então responde: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição, se quiseres vencer. Saberás mais tarde coisas que te explicarão o que hoje te surpreende. Não te esqueças de que podes triunfar, como podes falir. Nesse último caso, outro te substituirá, pois os desígnios de Deus não se repousam sobre a cabeça de um homem. Aqui a gente pode fazer dois comentários interessantes. Né? O próprio Chico Xavier dizia que ele nada mais era do que um burro de carga, né? E que ele era tão insignificante quanto uma grama. E se por acaso uma grama morresse, outra nasceria. Então isso mostra que ele reconhecia, né, a sua simplicidade diante do trabalho. E o próprio Espírito Verdade também falou: quando a missão é grande, o médium nada mais é do que um intermediário. E se por acaso um médium fale, a tarefa não deixa de ser realizada, outro vem e cumpre aquilo que foi determinado. E por outro lado, nós temos também a informação que foi transmitida lá no Centro Espírita Leon Denis, que se por acaso Kardec falisse, Leon Denis seria o herdeiro dessa tarefa. Né? Essa é a informação que chega para nós. E não é de se surpreender, né? Principalmente por Leon Denis ser o grande trabalhador, o grande estudioso da doutrina espírita que era, e sendo contemporâneo de Kardec, né? Nós estudamos na biografia dele que ele teve 3 encontros com Kardec, que para ele foram encontros maravilhosos. Né? Vocês se lembram que ele encontrou com Kardec na casa de uma pessoa fazendo uma palestra, lá em Lyon, se não me engano, e ali então é bem interessante a forma como ele descrevia isso. Então nós temos esses dois lados. Se por acaso ele falir, né, outro te substituirá. E continua ali, né? Deixa eu ver aqui, a Roberta colocou: e pensando que a mediunidade é propriedade do corpo utilizada pelo espírito, né? Pois é. E o Fletcher colocou, né? Algum tem qualificação para mim? Pois é. O que a gente é, então, né? E Emmanuel sempre falava para ele, né? Você é pior do que um verme, porque o verme ainda trabalha para poder melhorar a terra, né? Aí é uma relação entre os dois ali que a gente não sabe exatamente de que forma que eles se apoiavam, né? Mas essa era uma linguagem bastante dolorosa que Chico tinha que ouvir para poder manter a sua humildade sempre abaixo. Sempre, porque diante daquela circunstância que ele vivia, a vaidade, o orgulho, o assédio que ele recebia, se não tivesse um espírito que sempre o colocasse no seu devido lugar, certamente ele se deixaria levar por essa vaidade toda, né? Como nós todos falimos nisso. Bom, e continua: não fala, pois, jamais de tua missão. Seria um meio de fazê-la fracassar. Ela apenas pode ser justificada através da obra efetuada, e não fizeste nada ainda. Se a cumprires, os próprios homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, pois é pelos frutos que se reconhece a qualidade da árvore. Fantástico esse ensinamento aqui, né? Porque muitas vezes a gente fala assim: olha, eu fui responsável para realizar essa tarefa. E a gente começa então a se vai descer pelo título de responsável, sem sequer ter começado a tarefa. E como o Espírito Verdade fala para Kardec,
que o silêncio é fundamental, trabalhar em silêncio, trabalhar com simplicidade, trabalhar no anonimato e deixar que o resultado do trabalho fale sobre a pessoa que o realizou. Né? Ou seja, você não pode falar que uma árvore é maravilhosa, que uma árvore é produtiva, sem que ela tenha dado os seus frutos. Então, depois que ela der os frutos, a gente vai dizer, realmente essa árvore é muito boa porque os frutos dela são dos melhores. Né? Então, é exatamente a lição que Kardec recebe. Se cumprires, os próprios homens saberão reconhecê-lo. Né? E ela não pode ser justificada se a obra ainda não foi realizada. Kardec volta a perguntar: certamente não tenho nenhum desejo de vangloriar-me de uma missão na qual creio, eu mesmo com dificuldade. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Nesse caso, reclamo vossa assistência e a dos bons espíritos para ajudarem-me e sustentarem-me na minha tarefa. A resposta: nossa assistência não te faltará, mas ela será inútil se de teu lado não fizeres o que é necessário. Tens teu livre-arbítrio, cabe a ti usares como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Aqui o Espírito ressalta essa questão do livre-arbítrio, né, que o Espírito pode falhar, mas ele simplesmente pode decidir o seu próprio destino. Né? Nós estamos aqui, Fletcher, dá uma olhadinha no índice, na segunda parte. Eu não vou nem passar a página porque é diferente, eu tenho aqui a versão digital da edição do Centro Espírita Leon Denis. Então, procura na segunda parte o Livro dos Espíritos. Tá? Deixa eu ver aqui, a página que eu estou lendo é 444. 414. Dá uma olhadinha por aí. Só um instantinho. Está aqui então mais uma vez. Nossa assistência não te faltará, mas ela lhe será inútil se de teu lado não fizeres o que é necessário. Tens teu livre-arbítrio, cabe a ti usares como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Pergunta de Kardec: quais as causas que poderiam fazer-me fracassar? Seria a insuficiência de minhas capacidades? A resposta: não, mas a missão dos reformadores está cheia de escolhos e de perigos. A tua é rude, previno-te, pois trata-se de abalar e transformar o mundo inteiro. Não penses que te bastará publicar um livro, 2 livros, 10 livros e ficares tranquilamente em casa. Não, ser-te-á preciso expor a tua pessoa, suscitar-te contra ti ódios terríveis. Inimigos escarniçados conjurarão tua perda. Estarás exposto à malevolência, à calúnia, à traição mesmo daqueles que te parecerão os mais devotados. Tuas melhores instruções serão desprezadas e deturpadas. Sucumbirás mais de uma vez sob o peso da fadiga. Numa palavra, será uma luta quase constante que terás de sustentar, e o sacrifício de teu repouso, de tua tranquilidade, de sua saúde, até de tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Pois bem, não poucos recuam quando, ao invés de uma estrada florida, encontram sob teus passos urzes, pedras pontiagudas e serpentes. Para tais missões, não basta a inteligência. Primeiramente, para agradar a Deus, é preciso a humildade, a modéstia e o desinteresse, pois ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens é preciso ter coragem, perseverança e uma firmeza inabalável. É preciso também prudência e tato para conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito através de medidas ou de palavras intempestivas. É preciso, por fim, ter devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Vês que tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Espírito Verdade. Então aqui, eu acho que com palavras como essa, muitas pessoas já tremeriam, né, pelo fato de ouvir essa mudança na vida, essas ameaças que essas pessoas
receberão. Então não é fácil, né, o peso da missão de Kardec, o trabalho que ele sentiu, quando fala que a missão dele seria de reformar o mundo, e por causa desse trabalho ele seria atacado por todos os lados, e nós vimos isso, atacado por homens da ciência, da filosofia, das religiões, pessoas próximas que se afastaram pelo fato dele começar a desenvolver esse trabalho. Então foi um trabalho solitário que ele teve que fazer, pelo menos como encarnado, embora ele tivesse o apoio de várias pessoas, esse apoio não impedia que ele sofresse o ataque da própria pessoa que ele era, né, ou sobre a própria pessoa que ele era. Então, aqui quando falava, ele vai ter que se expor. Então não é simplesmente escrever livro e deixar que o livro faça o trabalho, é ele simplesmente andar na rua, conversar com as pessoas, fazer ali as suas palestras, fazer ali as refutações sobre aquilo que ele recebia de ataque. Então foi um trabalho difícil, como foi previsto, ele sucumbiria mais de uma vez, e a vida dele inclusive foi encurtada por causa disso, que sem isso ele teria uma vida mais longa. Então, diante de uma revelação como essa, a gente vê que não é para qualquer pessoa que consegue suportar o peso desse trabalho. E continua aqui Kardec novamente. Espírito Verdade, agradeço vossos sábios conselhos. Aceito tudo sem restrição e sem ideia pré-concebida. Senhor, se vos dignastes a lançar os olhos sobre mim para o cumprimento dos vossos desígnios, que seja feita a vossa vontade. Minha vida está nas vossas mãos, disponhais do vosso servo. Reconheço minha fraqueza diante de tão grande tarefa. Minha boa vontade não falhará. Minhas forças, porém, talvez me traiam. Supri minha insuficiência. Dai-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Sustentai-me nos momentos difíceis e, com a vossa ajuda e dos vossos celestes mensageiros, esforçar-me-ei para compreender corresponder aos vossos desígnios. E aqui, depois ele faz uma nota, dizendo o seguinte: escreva esta nota em 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois dessa comunicação que me foi dada, e constato que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Estive exposto ao ódio dos inimigos escarniçados, à injúria, à calúnia, à inveja e ao ciúme. Libelos infames foram publicados contra mim, minhas melhores instruções foram falseadas, fui traído por aqueles a quem tinha depositado minha confiança, pagaram-me com ingratidão aqueles a quem prestei serviço. A Sociedade de Paris constituiu-se num foco de intrigas urdidas por aqueles mesmos que se declararam a meu favor e que, de boa fisionomia em minha presença, golpearam-me pelas costas. Disseram que aqueles que tomavam meu partido eram assalariados por mim com o dinheiro que eu recolhia do espiritismo. Nunca mais conheci o que é o repouso. Mais de uma vez sucumbi sob o excesso de trabalho, minha saúde foi alterada e minha vida comprometida. Todavia, graças à proteção e à assistência dos bons espíritos, que incessantemente me deram provas manifestas de sua solicitude, estou feliz em reconhecer que não experimentei um único instante de desfalecimento nem de desencorajamento, e que prossegui constantemente a minha tarefa com o mesmo ardor, sem me preocupar com a maldade da qual eu era objeto. Segundo a comunicação do Espírito Verdade, eu devia contar com tudo isso, e tudo se verificou. Fala sério, bom dia. Como essa prece de Kardec chegou ao conhecimento público? Na verdade, ela foi publicada posteriormente, aqui no livro Obras Póstumas, né, como a gente já conversou. Obras Póstumas é um livro, naturalmente, publicado após a desencarnação de Kardec, e foram anotações recolhidas por sua esposa e também por amigos que ajudaram na elaboração desse livro, ali em meados de 1880. Verifiquem para mim, por gentileza, quando foi a publicação do Obras Póstumas, que eu me esqueci. Mas bom tempo depois, acho que 21 anos depois da sua desencarnação. Então, quando viram que Kardec tinha um grande material guardado sem a publicação, então, nesse caso, ele acabou sendo publicado, né? Seria, né? Mas foi uma anotação dele,
que ele fez principalmente porque ele conversava com o espírito, e ele colocou, a gente não sabe exatamente em que circunstâncias isso foi publicado, mas ele conversava com o espírito verdade, sabendo exatamente quem era o espírito com quem ele conversava, né? Vamos lá. Mas também, continua Kardec, ao lado dessas vicissitudes, que satisfação experimentei vendo a obra crescer de uma maneira tão prodigiosa. Com que suaves compensações foram pagas as minhas tribulações. Quantas bênçãos, quantos testemunhos de real simpatia não recebi da parte de numerosos aflitos que a doutrina consolou. Esse resultado não me fora pronunciado pelo Espírito Verdade, que, sem dúvida, intencionalmente, apenas me mostrou as dificuldades do caminho. Qual não seria, então, minha ingratidão se eu me lamentasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, pois o bem, compreendendo com as satisfações morais, surpreenderam e muito o mal. Quando me acontecia alguma decepção, uma contrariedade qualquer, elevava-me pelo pensamento acima da humanidade, colocava-me por antecipação na região dos espíritos, e desse ponto culminante, de onde eu divisava meu ponto de chegada, as misérias da vida deslizavam sobre mim, sem me atingirem. Fiz disso um tal hábito que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Então, isso aqui a nota de Kardec. Então, deixa eu ver aqui que vocês colocaram. Não foi nessa época não, fraterno. Em 1869 foi quando Kardec desencarnou. Eu queria saber quando foi a publicação desse livro. Eu acho que foi em 1892, 1891. Foi coisa de 20 anos depois da sua desencarnação. Depois só me confirmem, por favor. Dudu colocou ali 1890, 21 anos após a desencarnação, é que o livro Obras Póstumas foi publicado, né? Deixa eu ver aqui. Ficou a cargo de Pierre Gatin Lemarie, né, o qual se responsabilizou pela continuidade da publicação das obras de Kardec em Paris, né? E teve a colaboração da esposa dele também. Agora aqui mais uma comunicação, agora na casa do senhor Baudin, com a senhorita Baudin, filha, né, desse senhor, no dia 17 de junho de 1856, mais uma vez a respeito do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta ao Espírito Verdade, né, o Espírito Verdade agora se manifestando através da senhorita Baudin. Uma parte da obra foi revisada. Serias bastante bom para me dizer o que pensais dela? A resposta: o que foi revisado está bem, mas quando tudo terminar, ser-te-á necessário revê-la ainda, a fim de ampliá-la em certos pontos e de abreviá-la em outros. Pergunta: pensais que deva ser publicado antes que os acontecimentos preditos se tenham cumprido? Resposta: uma parte sim, mas tudo não. Pois eu te asseguro de que teremos capítulos muito espinhosos. Por mais importante que seja esse primeiro trabalho, não é senão uma espécie de introdução. Ele tomará proporções que hoje estás longe de suspeitar, e que tu mesmo compreenderás que certas partes só poderão vir à luz muito mais tarde e gradualmente, à medida que as novas ideias se desenvolverem e criarem raízes. Dar tudo de uma só vez seria uma imprudência. É preciso dar tempo para que a opinião se forme. Encontrarás com impacientes que te empurrarão para adiante, mas não os ouças. Vê, observa, sonda o terreno, saibas esperar, e faz como general prudente que só ataca quando chega um momento favorável. Aqui, naturalmente, né, o que Kardec lembra, o que o Espírito Verdade lembra, é a respeito do próprio desenvolvimento do Espiritismo a partir do Livro dos Espíritos. Nós tivemos a primeira edição em 1857, que tinha 512 perguntas. Depois, em 61 ou 62, se eu não me engano, nós tivemos ali a segunda edição com 1018, 1019 perguntas, e aí então praticamente dobrou a quantidade de questões que Kardec abordava. E a partir dessa edição, da primeira edição, nós tivemos ali a evolução nas 4 partes, né? A gente lembra que são 4 partes que o Livro dos Espíritos é dividido,
E aí na primeira parte nós temos ali que trata, né, do modo geral da parte científica, que acabou se desenvolvendo a partir do livro A Gênese. Nós tivemos a parte do mundo dos espíritos, que é a segunda parte, que fala, que foi desenvolvida no livro dos médiuns. A terceira parte, que fala sobre das leis morais, que fala sobre o Evangelho e o Espiritismo, e depois sobre tudo aquilo que diz respeito à felicidade terrena e à felicidade espiritual, que foi o livro Céu e Inferno. Então esses 4 livros foram desdobramento dessas partes do Livro dos Espíritos. Kardec traz para nós aqui um comentário que foi escrito em janeiro de 1867, né? Então 11 anos depois dessa comunicação. Ele diz assim: na época em que essa comunicação foi dada, eu apenas tinha em vista o Livro dos Espíritos, que estava longe, como disse o Espírito, de imaginar as proporções que tomaria o conjunto do trabalho. Os acontecimentos preditos só deveriam se cumprir por vários anos depois, já que ainda não aconteceram até o momento. As obras que até agora apareceram só foram publicadas sucessivamente, e fui levado a fazê-las à medida que as novas ideias se desenvolviam. Das 2 que restam a fazer, a mais importante, a que pode ser considerada como coroamento do edifício, e contei com efeito os capítulos mais espinhosos, não poderiam vir à luz sem prejuízo antes do período dos desastres. Eu não via, então, senão um único livro, e não compreenderia que ele pudesse cindir, enquanto que o Espírito fazia alusão àqueles que deveriam se seguir, e que teria havido inconvenientes em publicá-lo prematuramente. Saibas esperar, disse o Espírito, não ouças os impacientes que te empurrarão mais adiante. Não faltaram os impacientes, e se os tivesse ouvido, teria conduzido o navio em cheio para os arrecifes. Coisa estranha, enquanto alguns me incitavam a ir mais rápido, outros acusavam-me de não ir tão devagar quanto devia, e constantemente tomei por bússola a marcha das ideias. De quanta confiança no futuro não deveria estar animado, à medida que via efetuarem-se as coisas preditas, e que reconhecia a profundeza e a sabedoria das instruções dos meus protetores espirituais. Né? Então, bem interessante. Né? Será que a prece de Kardec não foi criada e plantada por esse Sr. Pierre? É uma questão de confiança. Né? A gente tem que confiar naquilo que foi colocado. E o Kardec, não só aqui, mas como Kardec já publicou orações suas na Revista Espírita. Então essa não foi a primeira vez que uma prece de Kardec foi publicada em uma de suas obras. Né? E se a gente pensar que ela foi plantada e criada por esse senhor Pierre, seria você partir do pressuposto de que o livro é uma farsa. Né? Então essa é uma forma da gente pensar. E principalmente porque Kardec fazia essa publicação, né, para poder falar exatamente sobre o trabalho que ele realizava. Né? Então, pensar em autopromoção, pensar em trabalho plantado, é você jogar por terra, né, e colocar em xeque tudo aquilo que foi publicado até agora da legitimidade dos trabalhos de Kardec. Né? Então, esse temos que ter muito cuidado com esse tipo de afirmação. Né? Sendo que o próprio Kardec já falava sobre essa questão do seu contato, né, das dificuldades, porque na verdade ele expunha aquilo que ele sentia nesses momentos, né, e coisa que não era comum dele fazer. Próximo texto, ainda sobre o Livro dos Espíritos, 11 de setembro de 1856, ainda na casa do Sr. Baudin, através da senhorita Baudin. Livro dos Espíritos. Após ter feito a leitura de alguns capítulos de O Livro dos Espíritos, concernente às leis morais, o médium escreveu espontaneamente: compreendeste bem o objetivo do teu trabalho. O plano está bem concebido. Estamos contentes contigo. Continua. Mas, sobretudo, quando a obra estiver terminada, lembra-te de que te recomendamos fazê-la imprimir e propagá-la. É de utilidade geral. Estamos satisfeitos e não te deixaremos nunca. Crê em Deus e caminha. Essa aqui é a publicação de vários espíritos. Né? Pode, desde que tenha fundamento. Né? A gente sempre lembra que todos nós temos a liberdade de questionar tudo, mas é importante que faça um questionamento com legitimidade.
né, eu simplesmente duvidar pelo fato de duvidar, sem que eu tenha nenhum objetivo claro, que eu não tenha nenhuma prova clara de que aquilo realmente me leve à dúvida, né, então isso aí acabaria colocando, vamos dizer assim, injustificadamente colocando uma dúvida. Né? Não vamos questionar não, fala sério, não precisa se alterar não. É só uma questão da gente sempre colocar nessa questão de por que eu estaria questionando aquilo, qual é o objetivo desse meu questionamento. Né? Se eu achar que ele tem fundamento, então ele é legítimo. Né? Se eu achar que ele não seria, então é melhor a gente acabar se privando, né, de levantar essas questões, principalmente porque tem muita coisa para a gente poder estudar a respeito da obra de Kardec, tem muita coisa para se trabalhar, e levantar um questionamento desse por causa de uma única publicação, diante de todo o conteúdo do livro, né? Então, o próprio Kardec fala sobre essa questão na Revista Espírita, é importante estudar sobre isso também. Na casa da senhora Cardone, no dia 6 de maio de 1857, né, já ali naquele período, né, onde o livro já tinha sido publicado, né, já que foi publicado no dia 18 de abril de 1857, se eu não me engano. Então, o livro já tinha sido publicado, por isso que o Espírito já havia afirmado aqui anteriormente, no mês de setembro de 56, quando ele já estava fechando o livro, né? Então foi feita a publicação, a impressão e, consequentemente, a venda. Aqui agora em 1857, no dia 6 de maio, na Tiara Espiritual, né? Aqui já é uma outra questão também bastante interessante, que fala sobre essa previsão de Kardec de que ele teria essa grande missão de divulgação do Espiritismo. Então aqui para nós o texto diz o seguinte: tivera a oportunidade de conhecer a senhora de Cardone nas sessões do Sr. Rostand. Alguém me disse, creio que foi o Sr. Carlotti, que ela possuía um talento notável para ler as mãos. Nunca acreditei na significação das linhas da mão, mas sempre pensei que para certas pessoas dotadas de uma espécie de segunda vista, isso poderia ser um meio de estabelecer uma relação que permitisse, como nos sonâmbulos, dizer algumas vezes coisas verdadeiras. Né? Aqui o que a gente comenta é interessante, que Kardec fala sobre isso lá no livro A Gênese, sobre as previsões, sobre as predições, sobre os métodos, né, de descobrimento do futuro. E aí ele lembra sempre que, né, segundo a visão, segundo os estudos que ele fazia, muitas pessoas utilizavam de certos objetos, como borra de café, bolas de cristal, cartas de tarô, outros tipos de oráculos, né, ou mesmo leituras de mão, que é a quiromancia, utilizava esses objetos como pontos de concentração, sendo que, na verdade, a pessoa conseguia fazer uma previsão do futuro através da dupla vista, ou mesmo através dos recursos mediúnicos, né, onde nós tínhamos ali a revelação trazida pelos espíritos. Né? Então, o que nós vemos aqui, mais uma vez, a afirmativa dele de que, né, ele não via fundamento científico, até mesmo na própria astronomia, né, ou na astrologia, na verdade, onde os astrólogos, e a gente lembra que a astrologia sempre esteve presente na história da humanidade, né, basta a gente pegar o Antigo Testamento, que nós encontramos ali alguns desses adivinhos que viam nas estrelas uma fonte de informação para a previsão do futuro. E aí Kardec lembra sempre que quando você pega uma constelação que ou exerce uma influência sobre o indivíduo, ou através de uma conjunção dos astros você consegue fazer uma previsão do futuro, Kardec lembrava que quando você olha o desenho de uma constelação, se você se aproximar dessa constelação, você vai ver que as estrelas não estão ao lado uma das outras, né, mas estão ali a milhares ou até milhões de anos-luz uma das outras, e nós vemos aquele formato. Então, por isso, ele sempre dizia que não é uma constelação que faz ali a diferença, né, mas são até outras, vamos dizer assim, fontes de energia ou algo do gênero que trazia para nós uma influência sobre todos nós, né, mas que não era ainda reconhecida. Então ele dizia aqui para nós também, nessa segunda vista, tal. Os sinais da mão são apenas um pretexto, o meio de fixar a atenção, desenvolver a lucidez, como são as cartas, a borra de café, espelhos ditos mágicos para os indivíduos que gozam dessa faculdade. A experiência me confirmou mais uma vez a veracidade dessa opinião. Seja como for,
Esta senhora, tendo-me convidado para ir vê-la, acendi ao convite e eis o resumo do que ela me disse. É que é interessante lembrar que ver aqui que Kardec ele quis pagar para ver nessa experiência, ele era muito cético com relação a essas práticas e muito analítico também, né, desenvolvendo esse seu aspecto científico. E aí então, quando convidaram para ler a mão dele, ele falou, bom, vamos ver o que vai dar, né? Então fiquei imaginando assim como ele se sentiu no momento em que ele foi convidado, né, e principalmente quando ele aceitou. E aí foi dito para ele o seguinte: nascestes com uma grande abundância de recursos e de meios intelectuais, extraordinária força de raciocínio. Vosso gosto formou-se. Governado pela cabeça, moderais a inspiração pelo raciocínio. Submeteis o instinto, a paixão, a intuição ao método, a teoria. Tiveste sempre o gosto pelas ciências morais, para as ciências morais. Amor da verdade absoluta, amor da arte definida. Vosso estilo tem número, medida, cadência, mas às vezes trocaríeis um pouco da vossa precisão pela poesia. Como filósofo idealista, estiveste submetido às opiniões de outrem. Como filósofo crente, experimentais agora a necessidade de fazer seita. Benevolência judiciosa, necessidade imperiosa de sustentar, socorrer, consolar, necessidade de independência. Muito suavemente vos corrigis da prontidão do arrebatamento do vosso humor. Éreis singularmente próprio para a missão que vos foi confiada, pois fostes feito mais para vos tornar o centro de desenvolvimentos imensos do que capaz de trabalhos isolados. Vossos olhos têm o olhar do pensamento. Vejo aqui o sinal da tiara espiritual. Ele está bem pronunciado. Vede. Aí Kardec coloca, né? Olhei e nada vi de particular. O que entendeis? Perguntei-lhe, por tiara espiritual. Quereis dizer que serei Papa? Se isto devesse acontecer, não seria certamente nessa existência. A resposta dela: observai o que eu disse, tiara espiritual, o que quer dizer autoridade moral e religiosa, e não soberania efetiva. Relatei pura e simplesmente as palavras dessa senhora, que ela mesma me transcreveu. Não compete a mim julgar se elas são exatas em todos os pontos. Reconheço algumas delas como verdadeiras, porque estão de acordo com o meu caráter e as disposições do meu espírito. Há, porém, uma passagem evidentemente errônea. É aquela que ela diz, a propósito do meu estilo, que eu trocaria às vezes um pouco da minha precisão pela poesia. Não tenho nenhum instinto poético. O que procuro acima de tudo, o que me agrada, o que estimo nos outros, é a clareza, a limpidez, a precisão, e longe de sacrificar esta poesia, poder-se-ia muito mais censurar em mim, sacrificar o sentimento poético à secura da forma positiva. Sempre preferi que fala a inteligência ao que apenas fala a imaginação. Quanto à tiara espiritual, o Livro dos Espíritos acaba de aparecer. A doutrina estava no seu início e não se podia ainda prejulgar seus resultados ulteriores. Dei pouca importância a essa revelação e me limitei a tomar nota, a título informativo. Essa senhora deixou Paris no ano seguinte, e não revi senão 8 anos mais tarde, em 1866, quando as coisas já tinham caminhado bastante nesse intervalo. Ela me disse: lembrai-vos da minha predição da tiara espiritual? Ei-la realizada. Como realizada? Não estou, que eu saiba, no trono de São Pedro. Não, mas também não foi isso que vos anunciei. Mas não sois de fato chefe da doutrina, reconhecido pelos espíritas do mundo inteiro? Não são os vossos escritos que fazem a lei? Vossos adeptos não são contatados aos milhões? Haverá um homem cujo nome tenha mais autoridade do que o vosso em matéria de espiritismo? Os títulos de sumo sacerdote, de pontífice, mesmo de papa, não vos são espontaneamente dados? É sobretudo pelos vossos adversários e por ironia, eu sei, mas nem por isso deixa de indicar de que gênero é a influência que vos reconhecem. Eles pressentem vosso papel
e esses títulos permanecerão convosco. Né, o que é interessante, porque hoje o que mais vemos fora do meio espírita e também dentro do meio espírita, essa ideia de que Kardec foi o fundador do espiritismo. Aliás, nós temos em cursos dados em centros espíritas, que eu já tive conhecimento, que o instrutor dizia para os alunos que Kardec fundou a doutrina espírita. Né? Então esse pensamento, ainda, embora errôneo, né, pelo fato de Kardec não ser o fundador, mas ele ser apenas aquele que foi o responsável por organizar e desenvolver e aprofundar os conhecimentos, os ensinamentos dados pelos espíritos, ele não coloca o seu nome no espiritismo, porque do contrário aconteceria exatamente aquilo que nós conversamos ontem, quando se fala sobre o kardecismo. Muita gente coloca kardecismo como se Kardec fosse o fundador, da mesma forma que o cristianismo, da mesma forma que o budismo, da mesma forma que o maometismo, né, como algumas vezes acaba se apresentando. Então, na verdade, pois é, exatamente, né, fraterna, não houve fundação, né, na verdade houve a difusão dos ensinamentos que os espíritos decidiram apresentar no que diz respeito a essa nova realidade do mundo espiritual, não apenas no que diz respeito aos desencarnados, mas também entre os encarnados, porque quando nós falamos do mundo espiritual, a impressão de que nós temos é que nós não fazemos parte desse mundo, sendo que nós não deixamos de ser espíritos e não deixamos de influenciar e receber a influência do mundo espiritual. Então nós não perdemos a conexão, então nós podemos estar numa outra dimensão do mundo espiritual, mas jamais perdemos contato com ele. Então o que Kardec acaba vendo nessa afirmativa que ele recebeu era exatamente isso, né, que ele acabaria sendo classificado como sendo o fundador do espiritismo, né, o grande mestre do espiritismo, embora o título não condizesse, né, com a sua intenção, com o seu propósito. E continua. Em resumo, diz aqui essa senhora para Kardec, conquistastes, sem a procurar, uma posição moral que ninguém pode vos retirar, pois quaisquer que sejam os trabalhos que se possam fazer depois dos vossos, ou concorrerem com os vossos, sereis sempre reconhecido como fundador da doutrina. Desde esse momento possuís, portanto, na realidade, a tiara espiritual, quer dizer, a supremacia moral. Vedes, pois, o que eu disse é verdade. A Miriam colocou aqui, né, tanto que as pessoas sempre perguntam, né, você é espírita de Kardec? Pois é, você é espírita kardecista, você é espírita de Kardec? E tudo mais, né? Então, quer dizer, é inevitável ele querer passar por isso, né? Deixa eu ver aqui. Será o espiritismo uma espécie de filho bastardo, né? Talvez um filho rebelde, né, daquilo que foi colocado, foi, ou pelo menos interpretado no cristianismo a partir de um certo tempo para cá, né? Então o espiritismo veio com a sua rebeldia para fazer retomar aquilo que inicialmente foi congelado ou foi esquecido por aqueles que transformaram o cristianismo, que era uma doutrina absolutamente moral, numa doutrina institucional, né? Tanto que a gente lembra que Jesus, nas suas peregrinações, fazendo a difusão daquilo que ele chamava, daquilo que foi chamado posteriormente por cristianismo, porque ele não disse isso, né? Então, foi colocado, trazendo esses seus ensinamentos, acabaram sendo registrados. Nós não vemos ali, com exceção daquele batismo a que ele se submeteu, né, para poder mostrar ali a sua, entre aspas, conversão para aquele mundo. Jesus não trazia para nós nenhum tipo de ritual. Ele trouxe um simbolismo que foi aquilo que nós conhecemos como Santa Ceia, mas isso não era para se tornar um ritual. E com o passar do tempo, com a fundação da própria Igreja Católica, ali no século V, nós tivemos então a institucionalização. Aí tivemos ali uma hierarquia, aquele que seria, né, o Papa, né, que inicialmente foi Pedro chamado, mas depois nós tivemos ali vários papas que se sucederam. Tivemos ali a hierarquia daqueles que seriam sacerdotes, tivemos os rituais, as suas práticas, e aí então aquela questão moral acabou se desvirtuando tanto que a própria igreja, no decorrer da Idade Média, acabou mostrando o seu desvirtuamento através da corrupção, através das viciações, através de todas
as práticas mundanas, digamos assim, né, desvirtuando aquilo que moralmente foi trazido, né? Então o Espiritismo veio para poder trazer um resgate daquilo que havia sido esquecido pelas próprias instituições que levavam esse nome, né? A Fernanda colocou, né, mais uma vez, tá, bom dia, pessoa que chegou. Vamos lá de novo aqui. Tá, acreditais agora um pouco mais nos sinais das mãos? Né, isso perguntando para Kardec, né? Menos do que nunca, e estou convencido de que vosso próprio espírito, mas estou convencido de que viste alguma coisa, mas não foi na mão, mas no vosso próprio espírito, e vou prová-lo, né? Aí Kardec faz aqui um desafio. Admito que nas mãos, como nos pés, nos braços e em outras partes do corpo, existem certos sinais fisionômicos. Cada órgão, porém, apresenta sinais especiais, segundo o uso ao qual está feito e conforme suas relações com o pensamento. Os sinais das mãos não podem ser os mesmos dos pés, dos braços, da boca, dos olhos, etc. Quanto às pregas das palmas das mãos, sua maior ou menor acentuação depende da natureza da pele ou da maior ou menor quantidade de tecido celular. E como essas partes não têm nenhuma correlação fisiológica com os órgãos das faculdades intelectuais e morais, elas não podem ser-lhe a expressão. Admitindo até esta correlação, elas poderiam fornecer indícios sobre o estado atual do indivíduo, mas não poderiam ser sinais de presságios das coisas futuras, nem de acontecimentos passados, independentes da sua vontade. Na primeira hipótese, eu compreenderia a rigor que, com o auxílio de tais traços, se pudesse dizer que uma pessoa possui esta ou aquela aptidão, este ou aquele pendor. Porém, o mais vulgar bom senso repele a ideia de que se possa ver ali se ela foi casada ou não, quantas vezes e quantos filhos teve, se é viúva ou não, e outras coisas semelhantes, como pretende a maioria das quiromantes, né? Então, o que é bacana, a gente ver essa análise de Kardec, essa análise fria, essa análise racional que ele faz a respeito da quiromancia, né, desmistificando essa ideia de prever futuros e coisas e tal, né? Então, muita coisa precisa ser estudado a respeito da sensibilidade dessas pessoas que fazem essas previsões em todas as áreas, né? Desde aqueles que trabalham, por exemplo, na Umbanda, jogando búzios, aqueles que usam as runas, aqueles que utilizam cartas de tarô, aqueles que fazem mapas astrais e tudo mais, né? Cada um trazendo ali, naturalmente, aqueles que defendem essas práticas. Se você conversar com um astrólogo, ele naturalmente vai interpretar a astrologia como sendo uma ciência. E eu me recordo que eu conversei certa vez com um oftalmologista falando sobre a iridologia, que é exatamente aquela técnica em que você faz a leitura da íris e pode fazer uma leitura da saúde orgânica do indivíduo, em que você vê na íris manchas de desequilíbrios e tudo mais. Tem até um livro que fala sobre personalidade, chamado Os Olhos dos Deuses, e faz uma correlação com a mitologia grega, mostrando que alguns desenhos da íris, né, inclusive tem assim na contracapa tem o desenho de algumas íris, mostrando a personalidade de cada um. Uma pessoa que é mais independente, uma pessoa que é mais carente, uma pessoa que é mais isso, mais aquilo. E aí, então, fazendo essas comparações com essa correlação com a mitologia grega, consegue-se então fazer uma leitura da personalidade do indivíduo. E aí eu conversei com um oftalmologista sobre isso. Eu falei, né, que vocês pensam a respeito da iridologia? Né? Aí ele fez um comentário que eu me lembro, né, com bastante clareza, que eu acabei não esquecendo. Ele falou assim que a iridologia está para a oftalmologia, assim como a astrologia está para a astronomia. Ou seja, um é ciência pura, o outro se baseia, né, em torno de mitos, né, e de interpretações que as pessoas fazem, né? Não, creio não, eles não aceitam, né, Hermes? Porque a ideia que ele colocou foi exatamente isso, que a iridologia, ela é, para a oftalmologia, nada mais do que uma prática mística, né, e não tem nada de científico nisso. Mas eu conheço, né, já conheci médicos, ou médicos não, ou terapeutas, vamos dizer assim, que utilizavam a iridologia para fazer diagnóstico.
né, e faziam muito bem, mas a gente entra exatamente naquilo que Kardec coloca, né, ele tinha ali uma sensibilidade que ele poderia fazer uma leitura a respeito da saúde da pessoa e não necessariamente aquilo que mostrava, né, o desenho da íris do indivíduo. Mas, né, deixamos aí para as pesquisas para afirmar ou desmistificar aquilo que para nós ainda está distante, porque é muito difícil para nós que somos leigos nesse assunto simplesmente dizer assim, olha, isso é mentira ou isso é verdade. Aí a gente pergunta assim, mas qual é o seu conhecimento técnico a respeito disso para fazer essa afirmação? Eu não tenho nenhum, mas eu não acredito. Isso é um preconceito. Né? Então, assim, né, vamos aguardar que os especialistas façam um estudo nessa área para poder trazer para nós as suas conclusões. Né? Pois deixa eles lá. Né? Se sobrar alguma coisa, a gente pega. E continua Kardec falando aqui. Entre as linhas das mãos, há uma bem conhecida de todo mundo, que representa bem um M. Se ele for bastante acentuado, dizem, o presságio de uma vida infeliz. Mas a palavra melhor, infelicidade, é francesa, e se esquecem que a palavra equivalente não começa pela mesma letra em todas as línguas, donde se segue que esta linha deveria apresentar uma forma diferente conforme a língua dos povos. Né? Kardec não perde tempo, né? Porque ele diz que essa letra M acentuada na mão das pessoas representa exatamente esse melhor, né? Que é a infelicidade. Mas aí se você for para a Espanha, você não vai encontrar a letra M. Se você for para a Inglaterra, você não vai encontrar a letra M. Então, para aqueles que falam que a letra M é a inicial da infelicidade, ela exatamente, né, acaba sendo desmascarada quando você simplesmente atravessa uma fronteira. Então isso já não é um argumento sólido para aqueles que tentam defender essa previsão. E continua. Quanto à tiara espiritual, é evidentemente uma coisa especial, excepcional e de algum modo individual. E estou convencido de que a senhora não encontrou essa palavra no vocabulário de nenhum tratado de quiromancia. Como então ela lhe veio à mente? Pela intuição, pela inspiração, por uma espécie de presciência inerente à dupla vista que muitas pessoas possuem sem o suspeitarem. Sua atenção estava concentrada nos traços da mão. A senhora aplicou a ideia a um sinal no qual uma outra pessoa teria visto outra coisa ou ao qual a senhora teria atribuído uma significação diferente num outro indivíduo. Então o que ele fala sobre essa tiara é que essa senhora poderia ter visto. Né? Eu comentei com vocês certa vez, na época em que eu frequentava a igreja metodista, isso há mais de 20 anos, né, quando eu tinha ali meus 18, 19 anos, o relato do pastor da igreja quando eles faziam a elaboração. Eu frequentei pouco tempo aquela igreja, 2 anos apenas. Então a igreja era muito pequena e ela foi prosperando, né, em virtude da colaboração dos associados da instituição. E aí então a igreja foi se desenvolvendo, foi crescendo não apenas em termos de estrutura, mas em termos também de fiéis, de participantes, de membros da igreja, né, que é a expressão correta. E aí então ele contava um pouquinho de como foram, né, os primórdios da construção daquela igreja, que hoje é uma igreja grande, e muito bonita por sinal. Então ele dizia que havia necessidade de fazer um planejamento, de produzir uma planta para que apresentasse ao conselho da igreja para que a construção fosse iniciada. E aí então, no momento em que ele estava na reunião e apresentou aquele projeto, uma pessoa que estava na plateia ou algumas pessoas que estavam no grupo na reunião viam atrás dele alguém em pé segurando uma coroa. Né? Então, isso como se fosse um simbolismo do Espírito Santo na interpretação deles, de que aquele seria um projeto que estava sendo abençoado por Deus. Então, para nós, hoje a gente pensa, né, bom, isso não é bem assim, coisa e tal, e cada um faz a sua interpretação. Mas a gente pode imaginar, dentro da visão espírita e da forma como os espíritos se preocupam com o desenvolvimento moral do nosso planeta e com o apoio que eles dão para as instituições que realmente trazem a seriedade, trazem a responsabilidade, mostrar ali que um espírito poderia ter se feito presente, trazendo aquela imagem luminosa para que as pessoas que tivessem essa dupla vista, tivessem essa sensibilidade, vissem aquele símbolo como algo positivo. Né? Então a gente lembra que os espíritos utilizam a linguagem
das ideias, a linguagem das imagens, para se comunicarem conosco, que somos encarnados. Então eles vão falar com os católicos na linguagem do catolicismo, se apresentando como santos, se apresentando como anjos. Eles vão se apresentar para os evangélicos naquela expressão de Jesus, do Espírito Santo. Para nós espíritas vão se apresentar como uma pessoa vestida com aquela roupa clara, luminosa, né, que nós interpretamos como sendo um espírito superior. E, enfim, com cada religião, com cada cultura, se é um muçulmano, ele vai se apresentar com o seu turbante, se é com um indiano, vai ter o seu turbante com aquela característica indiana, enfim. Né, se é um monge budista, vai se apresentar com a roupa de monge, e assim vai. Então os espíritos se comunicam com cada pessoa de acordo com aquilo, com o entendimento que ela vai dar. Então não é simplesmente você lançar uma palavra. Então essa imagem tem um significado. E para essa senhora, imaginar uma tiara espiritual, que a gente pode imaginar o objeto tiara, né? Por exemplo, aquela tiara espiritual com uma tiara cravejada com pedras, com aquela aparência luminosa, dourada, que simboliza exatamente essa superioridade no nosso mundo material, só que trazendo uma representação no mundo espiritual. Né? Então, bem bacana essa visão que ela teve enquanto que ela lia, e ela tinha essa percepção, lembrando que a dupla vista, o fato da pessoa estar olhando fisicamente para um lugar, não significa que espiritualmente ela não tem uma percepção do que acontece à sua volta. E ela pode ter visto, né, em Kardec essa auréola, né, em torno da sua cabeça, para que identificasse a superioridade moral que ele poderia apresentar. Aliás, os espíritos falam sobre isso lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, o que é exatamente o espírito? Não o perispírito, mas o princípio inteligente. Porque o perispírito é aquele corpo fluídico que é moldado de acordo com o pensamento e coisa e tal. Mas ele perguntava de que modo é que nós podemos entender o espírito. Aí ele falava que era algo semelhante a uma flama, né, uma chama que não tinha forma definida. E de que forma que nós poderíamos encontrar, né, em qual parte do corpo estaria mais concentrado o espírito. Porque nós temos dois pontos a discutir. Poderíamos pensar que o espírito estaria concentrado na mente, ou no cérebro, na região do cérebro, na cabeça, ou no coração, que é onde nós temos ali a expressão das emoções, né, pelo menos é onde a gente sente. Então, Kardec, quando fez essa pergunta, ele poderia imaginar, o espírito está concentrado no peito da pessoa ou na cabeça? E aí então eles responderam que ele fica mais concentrado na cabeça. Né? Então talvez isso seja um significado para mostrar exatamente aquela ideia de que um espírito de alta, né, de alta elevação teria essa auréola em torno da cabeça, exatamente porque é onde tem a concentração, né, do espírito, principalmente quando ele tem uma elevação moral. Essa é só uma interpretação que a gente faz para tentar entender um pouquinho essas visões que essas pessoas têm. Né? Bom, aqui nós temos então, vamos parar por aqui. O nosso próximo estudo vai ser na semana que vem, né? Vamos fazer aqui o nosso reagendamento. Na próxima quinta-feira, que seria o dia em que nós faríamos a continuação desse nosso estudo, vai ser quinta-feira agora, só que quinta-feira agora, eu tinha dito para vocês que talvez eu tivesse um compromisso, eu não vou ter esse compromisso, então nós teremos o nosso estudo a semana toda, mas na quinta-feira agora vai ser nossa última quinta-feira do mês. Consequentemente, nós teremos o nosso tema livre. Na próxima terça-feira vai ser carnaval, que nós não teremos estudos. Teremos estudos na segunda-feira, não na terça-feira. Então, para continuarmos esse estudo de obras póstumas, só na próxima quinta-feira, talvez. Porque como eu não tive nessa quinta-feira, talvez eu tenha na próxima. Mas de qualquer forma eu vou avisando para vocês. O próximo texto aqui vai ser do dia 17 de janeiro de 1857, a primeira notícia de uma nova encarnação. Então já Kardec antecipando a informação que recebeu de sua próxima encarnação. Então é um tema bacana para a gente conversar, embora não seja conclusivo, vai despertar em nós ali uma atenção especial, né, uma maior curiosidade sobre a vida de Kardec, principalmente diante das polêmicas que se tem, né, diante das encarnações futuras. Mas vamos lá, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Né? Pois é, mas talvez quinta-feira eu tenha um compromisso também, porque eu teria quinta-feira agora. Como nessa quinta eu não tive, talvez eu tenha na próxima, que vai ser exatamente no dia 6. Então, vendo aqui o calendário, talvez a gente só volte a pegar esse tema no dia 11 de março. Mas isso não impede que vocês façam a leitura antecipada, fazendo a lição de casa já para compreender. Pois é, fraterna, por incrível que pareça, dentista.
Acertou na mosca. Então, leiam de novo, a partir dessa segunda parte, para vocês que não estudaram essa parte inicial, releiam tudo aquilo que Kardec colocou para nós. Tá? Desde da iniciação no Espiritismo, do primeiro contato, de quando foi revelada a missão, do Livro dos Espíritos, tudo aquilo que foi falado até agora, releiam. São psicografias curtas, são textos pequenos, né, alguns deles pelo menos, e aí então